te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão é Isaías capítulo 22. Vamos então compartilhando o vídeo com outras pessoas, convidando então para essa reflexão nessa manhã. Dê o seu like, seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou incentive outros a fazerem o mesmo, ok? Vamos ser propagadores então dessa mensagem, dessa reflexão. Quanto mais nós pudermos divulgar essa mensagem, mais pessoas estarão sendo alertadas a respeito daquilo que está reservado para o futuro da humanidade. Porque Isaías, como temos dito, temos aqui contido nesse livro profecias do passado, presente, mas também do futuro. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dessas profecias, né? E evidentemente que essa palavra possa transformar as suas vidas e possa trazer então fé aos seus corações, tá bom? Muito bem, Isaías 22, então, em primeiro lugar, Isaías foi mais do que um profeta. Ele foi um conselheiro, foi um guia, um mensageiro da vontade de Deus no meio do seu povo, principalmente falando ao povo de Judá e de Jerusalém, né? Judá, então, como nós falamos, contendo 2 tribos, tá bom? E as outras 10 tribos seriam chamadas, então, tribos do norte. Então, sua voz ecoou nas ruas de Judá e de Jerusalém, não apenas predizendo eventos futuros, mas também levando a mensagem de Deus, então, ao povo, né? Para que pudessem realmente se voltar para o Senhor, uma vez que viraram as costas para Ele. Então, à medida que nós vamos entrando no capítulo 22, né, nós vamos entendendo que Isaías ele tem um papel fundamental, justamente para interpretar o simbolismo e as profecias que nós temos no texto. Vemos ainda que é importante lembrar que durante o tempo das profecias de Isaías, Jerusalém estava sob ameaça significativa de outros povos, outras nações. A presença iminente, então, de invasores estrangeiros representava uma fonte constante de ansiedade e de medo no meio do povo. Isso preparava, então, um terreno de urgência e de necessidade, né, de trazer essa mensagem para que o povo pudesse emendar e se voltar para o Senhor. Então, por fim, a mensagem de Isaías, embora imersa num contexto histórico, transcende o tempo e transcende o espaço, transcende a cultura. Suas profecias, embora enraizadas em eventos históricos específicos daquela época, para aquela época, oferecem percepções espirituais que são tão relevantes hoje quanto eram também durante a sua vida, quanto eram lá no passado, século 7, século 8 antes de Cristo. Ok? Então guarde bem isso. Essa mensagem ela é relevante para os dias de hoje, século 21. Então, temos aqui justamente essas visões de Isaías, aquilo que ele recebe então como anunciação da parte do Senhor, tá? Isso é muito importante. Isaías, então, ele vai profetizar aqui no capítulo 22 sobre um perigo iminente para o qual o povo está se encaminhando, né? Ele, evidentemente, uma pessoa que tem empatia, que se coloca no lugar do povo de Jerusalém, né, desejando se aproximar desse povo e demonstrar a eles que há no seu coração graça e misericórdia, como também no coração de Deus, né? Mostrando essa empatia diante de um povo que se distancia cada vez mais do Senhor Deus e que não dá ouvidos a nada do que ele diz, né? Então,
é esse o seu desejo, de que essas pessoas possam então ouvir o que ele tem a dizer, tá? Temos aqui um chamado então de Isaías para ter compaixão desse povo, para ter empatia, para ficar entristecido com a pecaminosidade desse povo, né? Olhando o sofrimento desse povo e tendo então justamente um coração, né, que possa sentir justamente esse sofrimento e não ficar alheio a ele, né, distante, mas percebendo justamente todo o sofrimento desse seu povo, tá? Então é uma mensagem justamente de reflexão e de arrependimento que ele traz aqui para o seu povo. Vamos começar a ler então, que aí vamos entendendo melhor o que o texto tem a nos dizer, tá bom? Recebi essa mensagem acerca de Jerusalém, o Vale da Visão. O que está acontecendo? Porque todos correm para os terraços, tá? Então ele deixa bem claro que ele recebeu essa mensagem. Recebeu da parte de Deus no Vale da Visão. O Vale da Visão está falando justamente ali sobre Jerusalém, sobre as suas cercanias, sobre aquele vale, né, de onde ele tem a visão de muitos outros pontos ao redor, e também Vale da Visão porque muitas mensagens foram dadas ali ao povo através de Isaías e outros profetas justamente naquele local, então chamado o Vale da Visão, tá? Então ele diz o que está acontecendo nesse Vale da Visão, ou seja, tantas informações foram dadas a essas pessoas que ali moram. O que está acontecendo? Por que agora eles estão correndo para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte, não morreram pela espada nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixe-me chorar em paz, não tentem me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Então, nós vemos aqui claramente a empatia de Isaías com relação ao seu povo, que ele, na sua visão, percebe claramente a grande destruição que acontecerá ali em Judá, e especificamente na cidade de Jerusalém, quando ele fala sobre tantos mortos, tantos corpos que estão por ali. E ele não quer ser consolado, ele quer chorar, né, sem que ninguém o perturbe, né, por causa da grande destruição que havia acontecido no meio do seu povo. Os habitantes de Jerusalém não atenderam ao chamado divino, né, não atenderam à palavra do Senhor, e por isso estão arcando com as consequências, né, das suas atitudes, por não darem ouvidos àquilo que o Senhor então estava dizendo a cada um deles, tá? E por isso agora estão sofrendo as consequências. Que dia de grande aflição, que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Lamentos ressoam das encostas dos montes. Então, claramente fica aqui, né, essa visão de que tudo é uma catástrofe, de que tudo se tornou um caos, né? Ele deixa bem claro que quem está permitindo isso é o próprio Deus, né? Diz que o dia de confusão é enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos, né? Então, o Senhor tem permitido que todas essas coisas aconteçam. Isso é muito importante nós observarmos e percebemos que o Senhor tem a sua vontade permissiva. Muitas vezes ele permite situações acontecerem para nos chamar a atenção, para que nós nos voltemos para ele. E aqui temos a sua vontade permissiva, onde os muros de Jerusalém são derrubados e realmente as pessoas estão lamentando por tudo que está acontecendo. Isso é a visão que Isaías está tendo. Os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Nós vimos essas cidades anteriormente sendo mencionadas, e que haveriam então um remanescente dessas cidades que permaneceriam então firmes no Senhor, tá? Então nós temos aqui essa palavra sendo trazida a respeito desse povo e dos acontecimentos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. Então, cena de guerra. As defesas de Judá
foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar as suas armas. Inspecionam as brechas dos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Então, tudo que está aqui sendo dito está sendo mostrado que em nada o povo levou Deus em consideração. Eles procuraram seus próprios recursos para poder resolver o problema dos ataques dos seus inimigos, né? Até derrubando casas para poder aproveitar justamente os tijolos, aproveitar justamente as pedras para poder fechar os muros, né? As brechas que ali haviam, né? Buscando guardar a água, porque em meio a esse caos, a água era um instrumento extremamente importante para a sobrevivência do povo. Mas diz aqui de forma muito clara que tudo isso Deus planejou. Eles tinham esses tanques, tinham essas muralhas, tinham as suas casas, tinham tudo que Deus permitiu que eles pudessem erguer e levantar, mas por falta da sua visão, por virarem as costas para Deus, por se debandarem, agora eles estão então caminhando pelas suas próprias pernas, né? E fazendo e tentando resolver os seus próprios problemas sem que haja ninguém que procure direção de Deus. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que rapassem a cabeça e vestissem pano de saco. O Senhor está chamando esse povo ao arrependimento, né? Então, o chamado é específico: Jerusalém, se arrependam. Mas eles não quiseram, né? Eles não se arrependeram. Os habitantes de Jerusalém não atenderam ao chamado do Senhor para que pudessem, como diz aqui, chorar e lamentar, né? Raspar a cabeça, vestir pano de saco. Eles não fizeram isso, eles não quiseram se voltar para o Senhor. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho, dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar a vida, é só esta mesmo. Então vamos fazer o que nós queremos fazer, né? Vamos nos alegrar, vamos comer, vamos beber, vamos fazer o que nos dá na cabeça. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, soberano Senhor dos Exércitos, falei. Ou seja, o Senhor está deixando bem claro que eles estão sofrendo todo esse dano, eles estão sofrendo todo esse juízo, porque eles não se arrependem. Mesmo diante dessa iminente invasão, dessa destruição, dessa matança, eles continuam buscando se alegrar, continuam buscando que a sua carnalidade possa então ser aflorada, e não buscam a Deus em momento algum, né? Eles não querem se voltar para o Senhor. Os seus corações estão tremendamente endurecidos. Eles ignoram os apelos divinos ao arrependimento, né? E por causa disso, a sua queda não é só física, mas é uma queda principalmente espiritual, né? Então, eles não querem nada com Deus. Meus queridos, quando nós ignoramos aquilo que Deus tem trazido para nós, mostrado para nós, revelado para nós, nós corremos o risco de nos afastar cada vez mais da sua graça e da sua misericórdia, porque nos envolvemos com as coisas deste mundo e deixamos as coisas de Deus de lado. Então, muito cuidado se você está nesse frenesi, nessa correria por coisas desse mundo, buscando se divertir e se alegrar à vontade, na linguagem de hoje, querendo curtir a vida, mas virando as costas para o Senhor e negando a sua palavra, negando a sua vontade, se rebelando contra o Senhor. Isso pode lhe custar realmente muito caro. Então tome cuidado com isso. O amor de Deus, a misericórdia de Deus estão sempre presentes, mas também a sua disciplina, o seu julgamento, de igual modo, estão sempre presentes também. Ok? O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Então ele começa a falar sobre alguns líderes que estão lá em Jerusalém,
e ele começa a falar sobre Sebna, que é um administrador do palácio. Então, essas pessoas, esses líderes que deveriam também estar voltados para o Senhor e levando o povo, né, a realmente buscarem a Deus, eles também estão totalmente indiferentes à palavra do Senhor e por isso estão sendo chamados à atenção, tá? Então ele começa a dizer aí: quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si, um monumento no alto da rocha, né? Como que dizendo, bom, está tão preocupado em construir um monumento, uma sepultura, enquanto deveria estar falando com o povo para que eles pudessem se arrepender, né, e se colocar diante do Senhor e diante da sua vontade. Mas ele está preocupado apenas em fazer uma bela sepultura para que pudesse ser ali sepultado e também os da sua descendência. Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o seu Senhor, né? Ou seja, até mesmo essa sepultura que ele está construindo não será usada por ele, porque o Senhor disse que o atirará para uma terra distante, onde então ele ali morrerá e ali será sepultado. Então não será sepultado nem nesse seu mausoléu que ele está construindo, né? Então fala justamente aqui sobre esse aspecto de indiferença, né, para realmente para com o Senhor e para com a palavra do Senhor, para com a palavra que o profeta do Senhor está trazendo para o povo. Eles não querem se arrepender, eles não querem se emendar em hipótese alguma. Sim, eu expulsarei do seu cargo, diz o Senhor, eu removerei da sua posição. Então o Senhor está deixando bem claro que ele pode tirar quem ele quiser na posição de liderança, e pode expulsar a pessoa dessa posição se ele não está utilizando dessa posição para realmente fazer a vontade de Deus, né? Então ele vai removê-lo, vai tirar dessa posição. Então creia que Deus pode fazer isso. Isso é algo muito importante também, olhando para os líderes que nós temos nos dias de hoje. Deus ele permite que líderes sejam levantados, mas ele também abate líderes. Pode ter certeza disso, e a sua vontade está acima de qualquer coisa e seu poder. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar seu lugar. Então aqui ele está falando sobre alguém que está distante da vontade de Deus e que será deposto do seu cargo, e ele trará então uma outra pessoa, no caso aqui Eliaquim, para ocupar o lugar desse administrador do palácio, porque ele não está cumprindo com o seu papel. Então ele será tirado, será removido, e veja, o lugar não vai ficar vago, porque Deus vai encontrar alguém para substituir. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ou seja, essa pessoa, no caso Sebna, será totalmente envergonhado. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Ele será um grande administrador, não só do palácio, mas do povo. Esta é a vontade do Senhor, é a sua palavra, e ele conhece Eliaquim e sabe de que ele realmente fará aquilo que é a vontade do Senhor. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Essa é uma frase muito interessante a respeito, né, de quando o Senhor abre as portas. Em outro momento, diz a respeito do próprio Deus, e quando ele abre, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Aqui ele está fazendo menção justamente de Eliaquim tendo a chave da casa de Davi, onde o Senhor fez uma promessa lá no livro de Samuel, que nós já passamos por lá, dizendo que a descendência de Davi sentaria no trono perpetuamente, tá? Então que ali, na tribo do sul, em Judá, haveria sempre descendentes para sentarem na cadeira, né, no trono de Davi, tá? Diferente do reino do norte, onde não haveria linhagem alguma. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar como um prego na parede. Ou seja, não será removido em hipótese alguma, mas ele ali ficará fixado, ficará firme. A família toda dependerá dele, e ele honrará o membro mais humilde da sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Tá? Ele deixando bem claro também justamente
o tempo dessas pessoas e o fato de que muitas vezes essas pessoas começaram bem, mas nem sempre terminaram bem. Tá? E ele, como soberano, ele pode tanto colocar esse prego no lugar, fixá-lo na parede, como também pode tirar esse prego da parede. Então, mais uma vez, ele deixa bem claro a sua soberania. Então, é sobre isso que ele fala aqui de uma forma muito clara, tá? De uma forma muito contundente. Então, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Há pessoas que parecem tão firmes, né? Que têm uma aparência de firmeza, mas na verdade elas não são. E ao longo do tempo isso vai sendo demonstrado, isso vai ser trazido realmente de forma visível para todas as pessoas. Tá? Nós vemos alguns reis, né, líderes ali na tribo do sul, né, chamada Judá, e que começaram bem, mas não terminaram bem. Né? Então nós temos muitas coisas, ou muitas vezes isso acontecendo, porque estavam durante um tempo buscando ao Senhor, mas depois se deixaram levar ou se envolver por outras coisas, o seu coração se encheu de orgulho e eles acabaram então sendo derrotados por esse próprio orgulho, tá? Porque o orgulho é a ruína de todo líder, com certeza. Ok? Então é isso que nós temos aqui no capítulo 22 de Isaías, falando sobre todo esse trabalho. Então nós precisamos deixar com que o capítulo 22 nos molde, enquanto nós estamos andando por esta vida, entendendo de que nós devemos começar bem, mas precisamos também terminar bem. Não é apenas o começo, mas também o fim deve ser um fim honrado, um fim que glorifique o nome do Senhor, para que não sejamos tirados da parede e venhamos a ser derrubados. Então que nós possamos abraçar realmente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E nos esforçarmos ao máximo, e sempre dependemos do Senhor, porque de nós mesmos nós não temos forças e condições de permanecer de pé, mas precisamos sempre do Senhor, tá? Então, que nós possamos assumir justamente com muita humildade essa condição. Sabemos de que não somos nada, não somos ninguém sem o Senhor na nossa vida, né? Precisamos nos lembrar do infinito amor, da infinita fidelidade de Deus, mas lembrarmos também da sua disciplina, do seu juízo, né? Que está aí, né? Para ser exercido na vida de justos e na vida de injustos, né? Então que nós possamos realmente confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos, como vimos em Provérbios, no nosso próprio entendimento. Que Deus possa abençoar a sua vida e todos tenham um bom dia debaixo da graça e da orientação do Senhor. E no nosso próximo vídeo, Isaías 23, estaremos juntos lendo e refletindo. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã mais uma vez, e que possamos, ó Deus, estar andando lado a lado com o Senhor, sabendo que de nossas próprias forças não podemos fazer nada, mas firmados no Senhor, seremos como pregos fixados na parede e permanecerão firmes até o final das nossas vidas. Orienta-nos, portanto, dirige as nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, realmente sermos colocados naquele lugar onde o Senhor deseja e não sermos retirados, envergonhados como o Sebna foi, mas que possamos ser ajudados, orientados pelo Senhor para permanecermos firmes na tua presença e sempre fazendo aquilo que te agrada, aquilo que traz honra e glória ao nome do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as suas vidas, que todos tenham um bom dia então debaixo da graça e da orientação do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, o nosso próximo vídeo, estaremos então com Isaías capítulo 23. Um forte abraço a todos vocês e até lá, se Deus assim permitir. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver
de